Vamos falar de oportunidade. A crise fez o índice de desemprego subir, né? Dados mais recentes mostram que 14 milhões de pessoas estão sem emprego, né, no país. Muita gente em busca de um novo trabalho e por isso é importante saber como chamar a atenção dos empregadores. Na hora de enviar um currículo, a internet é uma boa alternativa? Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Monize Rezende, que é coach especializada em internet. Monize, muito obrigado pela presença, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Essa história, então, do currículo virtual, de entrar em alguma rede social para enviar para um possível empregador, isso dá certo? Dá certo, mas a gente precisa analisar como a empresa faz o processo de recrutamento e seleção. Ainda existem empresas de menor porte que não investem nesse tipo de recrutamento. Então, para essas empresas, ainda vale o envio ali do próprio currículo de papel. Porém, empresas que investem nesse tipo de contratação, elas não recebem mais currículos em papel. Então, elas investem tempo e dinheiro para buscar o candidato ideal à vaga na internet. Agora, existe uma coisa meio informal também, hoje em dia com as redes sociais, essa rede de amigos, aí a pessoa vai lá e fala, eu sei o nome do gerente ou do dono ali da empresa, procura o cara lá na... Adiciona na rede. Adiciona na rede, manda uma mensagem, né, para ele ali privada e fala, olha, eu sou fulano de tal, que tem interesse em trabalhar aí. Essa coisa informal pode ser também negativa ou não? Sim, depende. Porque de uma certa forma, essas redes sociais pessoais, elas não estão relacionadas à procura de emprego, a trabalho. Exatamente. Então, esse tipo de mensagem é até de uma certa forma invasivo. Né? Então, o candidato ele tem que tomar cuidado de utilizar esse tipo de atitude numa rede social melhor ele achar o e-mail da pessoa, né? Sim, que fica muito mais discreto e não invasivo. E aí quando a gente fala em achar o e-mail ou enviar por e-mail, que daí, claro, aí sim vai virar um contato formal. Monta ali no computador o currículo certinho ali e envia em anexo ou coloca as informações no corpo do e-mail? Não. Existem sites, por exemplo, de empresas que têm o link Trabalhe Conosco. Nesses sites, costuma-se ter um formulário para que o candidato preencha o seu perfil com as suas informações e encaminhe diretamente para a empresa. Porém, existem empresas que disponibilizam o e-mail, normalmente do RH ou do setor responsável pelas contratações. Você precisa, então, anexar o seu currículo nesse e-mail, normalmente em formato PDF, para não sofrer alterações. E aí aquela história de montar o currículo mesmo, como se fosse imprimir e sair entregando. Por falar nisso, a gente tem aqui uma arte que a gente preparou sobre o currículo ideal, como seria um currículo ideal. Vamos mostrar então. Vamos aprender. Que não pode faltar de jeito nenhum, né, Monize? Nome completo, no alto da página, em destaque, contato para a empresa conversar depois com esse candidato e dados pessoais. E aí, seriam esses dados pessoais? Esses dados pessoais nada tem a ver com números de documento, quantidade de filhos, tem a ver com estado civil, se for relevante a vaga, idade, se for relevante a vaga. Se uma pessoa escreve lá, gosta de praia... Hobbies, por exemplo. E a gente tem também no que não pode faltar, o objetivo, enfatizar a área de atuação profissional, formação e cursos de aperfeiçoamento, os idiomas, e aí não pode mentir também, falar que o inglês é uma maravilha e só fica no The Books on the Table ali, ó. E a experiência profissional, datas, descrição da atividade, isso também é importante, né, Monize? Aí tá certo. Sim, aqui, por exemplo, na questão dos idiomas, colocar inglês ou espanhol básicos não tem relevância nenhuma. Então você elimina. Não tem um grau fluente ou avançado. Nem coloca. De outros idiomas, nem coloca. Só estende o currículo. Pega uma entrevista um dia, alguém vai lá e vai falar, fazer um teste então em inglês. Vamos conversar em inglês. O currículo é o cartão de visita. É aquilo que te abre as portas para a empresa. Só que ali na hora, cara a cara, a pessoa vai saber se você mentiu ou não. E a gente tem também uma arte para mostrar o que evitar colocar no currículo aí de jeito nenhum. Informações falsas, esse inglês entra aí na piscina. Nome e idade dos filhos, desnecessário, número de RG, né? Isso é um erro comum, né? Um currículo, por mais
impresso que seja ou virtual, ele pode passar por várias pessoas, né? Então é importante você não colocar essas informações. Linguagem confusa, erro ortográfico, aí já está se queimando de cara. Sim. Assinatura, pretensão salarial. Isso é importante também, né, Moniz? Tem ali um caso, a vaga não exige, porque tem vaga que pede. Sim, por exemplo, quando você preenche um currículo virtual num site de emprego que divulgam vagas, existem sites que colocam o campo de pretensão salarial. Então, você pode preencher esse campo, mas se a vaga não exigir, é importante que você não coloque nada, para não se supervalorizar e também não subestimar o seu trabalho. Uma questão interessante é que hoje a competitividade, assim, nessa questão de currículos pela internet, acabou ficando um pouco maior, enfim. Mas a pessoa enviou um currículo lá para uma empresa há 6 meses atrás. Só que nesses 6 meses ela acabou fazendo um curso, alguma coisa. Ela consegue atualizar? É importante que ela atualize isso? Sim, sites de emprego, eles disponibilizam login e senha para que você tenha acesso à área específica e faça essas atualizações. E é importante, sim, que você mantenha esse currículo atualizado, porque isso vai ser um diferencial no mercado de trabalho. As empresas costumam utilizar buscas por palavras-chave. Essas palavras-chave devem estar lá no seu currículo. Legal. Então, por exemplo, no campo de resumo, no campo de qualificações, você deve utilizar essas palavras para que isso incremente o seu currículo e facilite a busca das empresas, para não ficar 6 meses com o currículo parado. Entendi, legal. Dúvida super comum da Leila, de São Miguel Arcanjo. Foto no currículo, vai ou não vai? Não. Não. A menos que a vaga exija. Para modelo. Por exemplo, um currículo virtual. Para agência. Um currículo virtual é uma página que você preenche com as suas informações. Então é importante você anexar uma foto. Desde que essa foto não tenha família, não tenha animais de estimação e nenhuma pose comprometedora. Vai ser uma foto tipo a foto do RG, um pouco mais sóbria, né? Isso, exatamente. Que não exponha você, sua família. Agora, uma dúvida, assim, quando você monta um currículo, por exemplo, você foi mandado embora da empresa, você sempre coloca lá o período que você ficou naquela empresa, por exemplo, Sim. 2003 a 2000 e tanto, Sim. mas aí você escreve que você foi desligado da empresa, precisa ter essa informação? Não precisa, é redundante, né? Se tem a data de início e de término do período que você trabalhou, não precisa do motivo, claro. E outra coisa também, o que mais que pode ser desnecessário na hora de montar um currículo? Quais são outros erros comuns, outros exageros que as pessoas cometem na hora de montar? Por exemplo, colocar e-mails que não sejam profissionais. A informação do contato é a informação primordial, a maneira como você vai ser encontrado pela empresa. Então, colocar um e-mail que te comprometa, um e-mail muito pessoal, algum apelido, isso é um erro muito comum. E também se alongar no currículo. Escrever texto e texto para encher linguiça não vale. Você precisa ser objetivo, porque os recrutadores não têm tanto tempo assim. Quanto mais objetivo você for, maiores as chances de o seu currículo ser selecionado. E a última pergunta, rapidinho, referência, é bom colocar uma referência aí para a pessoa entrar em contato? Se a vaga exigir uma carta de referência ou antigos contatos, é legal. Mas um currículo virtual, existem bastantes informações que agregam já no seu currículo para que você seja um dos selecionados para uma entrevista, uma próxima etapa do processo. Beleza. Então não é necessário. Legal, Moniz. Muito obrigado pela presença, pelas informações, pelas dicas. Uma boa tarde. Obrigada, hein? Até a próxima, tá? Obrigada, boa tarde.